Imagina pro lado do Flamengo se o Gabigol vai pro Palmeiras e arrebenta no Palmeiras. Abre o olho, Cruzeiro. Eles vão pagar uma fortuna pra um cara que tem um histórico de indisciplina enorme, que tem um histórico de mentiras enorme. Eu tratei de um assunto que ganhou grande conotação aqui na Cláudio Silva TV, onde eu falava a respeito do posicionamento do narrador André Henning, que tem um programa na TNT pelas manhãs e que às vezes eu consigo assistir a programação dele, que é um bom apresentador, diga-se de passagem. Falei a respeito do posicionamento dele e da indignação que ele estava em um processo de tentativa de avisar o torcedor cruzeirense que o Cruzeiro estaria comprando um pacote horroroso com um jogador extremamente problemático e que era mentiroso, que era isso, aquilo outro. Abre o olho, Cruzeiro. Vocês vão pagar uma fortuna, e aí cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. O dinheiro não é meu. Vocês vão pagar uma fortuna pra um cara que tem um histórico de indisciplina enorme, que tem um histórico de mentiras enorme, que tem um ego. Ele acha que ele é maior que o Zico, que ele é maior que o Flamengo. Quando ele dá a declaração que ele vai embora do Flamengo no final do jogo, ele se coloca como maior que o clube, não respeita o clube. Vocês estão arriscando bastante. Arriscando bastante. De novo, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. E tem outra, hein? E tem outra. O que ele fez com o Felipe Luiz foi uma enorme de uma sacanagem. Porque agora não adianta mais falar, era o Tite tinha problemas com ele sim. O Tite não teve uma grande passagem pelo Flamengo, e um dos problemas do Tite foi inclusive não ter conseguido fazer com que o Gabigol jogasse. Ele teve problema com vários outros treinadores, teve problema com diretoria, teve problema com um monte de gente. Agora com o Felipe Luiz, cara, que chegou outro dia e te deu moral. Que trata ele como filho no futebol, né? Porra, cara, quando ele não tava jogando nada, bancou o cara. E lembra do episódio que teve no primeiro jogo? Que o Felipe Luiz dá uma segurada, porque o cara, claro, o cara faz o gol e tal, e ali ele consegue administrar uma situação, porque já tinha tido no primeiro jogo. No entanto, eu recebi algumas mensagens falando a respeito deste mesmo assunto, claro, e uma forma de retaliação sobre o que eu estava falando, por ter sido colocado pelo André Henning. O que pra mim pouco importa, seja lá quem for. Quero saber quem é. Eu respeito todo mundo e eu pus a minha opinião em cima da opinião dele e pra mim não faz muita diferença sendo ele quem é, não. De verdade mesmo, com todo respeito. Ele tem o espaço dele, que é bem maior do que o meu, e eu tenho o meu espaço aqui. Dentro do meu espaço eu procuro fazer o meu trabalho com seriedade, embora às vezes não agrade todo mundo. Um fã da Cláudio Silva TV me chamou no Instagram e mandou pra mim um vídeo tratando desse mesmo André Henning, falando a respeito da contratação desse mesmo jogador. No entanto, o protagonista da vez seria o Palmeiras. Você vai se lembrar daquele episódio lá atrás, quando o Palmeiras tentou fazer a troca entre Gabriel Barbosa e Dudu. Aí eu quero que você analise o tom das duas colocações relevantes, extremamente relevantes, colocadas pelo André Henning no que diz respeito ao jogador permanecer no eixo e ao jogador sair do eixo. Faça você mesmo as suas próprias análises. Vamos lá. Eu acho que é uma troca que ela traz uma sinalização bem interessante, se a gente for analisar. Ela acontecendo ou não, ela mostra, assim, dois grandes rivais dos últimos anos aí do futebol brasileiro, negociando troca de ídolos. Isso é muito interessante, cara. Porque não só você perde um ídolo, tanto o Flamengo com o Gabigol, como o Palmeiras com o Dudu, mas você perde para um rival. É a grande rivalidade hoje do futebol brasileiro. Tirando aquelas rivalidades tradicionais, estaduais e que são históricas, muito mais pelo momento. Me mostra um negócio, João, assim, de cara, que é muito interessante. Parecem ser dois clubes ou duas diretorias muito ansiosas para se verem livre dos dois, né? Assim, a do Flamengo já deu muita sinalização que o Gabigol não fica. Até hoje, eu acho muito esquisita, inclusive, aquela proposta de renovação de contrato com aumento. Acho que a história tá muito mal contada. E do outro lado, a Leila já tinha dado uma declaração que esperava que o Dudu fosse embora pro Cruzeiro. Mas
com a possibilidade de ir pro Flamengo. Eu acho muito interessante. Em outros momentos, essa conversa não estaria nem sendo cogitada, né? Fala, pera um pouquinho, eu vou tirar um dos meus ídolos aqui e reforçar o rival? Ou tem uma história que é a seguinte: nenhum dos dois lados está confiando muito no futuro próximo de um jogador e do outro. Nenhum dos dois tá falando, tudo bem ir pro Palmeiras, tudo bem ir pro Flamengo. Assim, o Gabigol a gente sabe que tá aí há algum tempo que não, né? Que não é aquele Gabigol que virou ídolo do Flamengo um dia e tal. E o Dudu voltando de uma contusão grave. Assim, analisando os 4 lados, né, dessa troca, vê se eu tô errado, João, vê a sua opinião. Não seria bom. Peraí, mas a gente tem que considerar. É porque analisando friamente, eu acho que não seria. Eu acho que é um risco muito grande, cara. Não seria bom. Eu acho que é um risco muito grande pros 2 clubes. Acho um risco muito grande. Pros jogadores, eu acho que pro Gabigol provavelmente seria bom. Desde que ele se enquadre, né? Porque o Abel tem uma maneira de lidar com o seu grupo que se o Gabigol acha que vai chegar na casa dele, que vai mandar, não vai ser bem assim. E o Dudu tá voltando de contusão. Eu acho que pro Dudu é pior do que pro Gabigol. Mas ele também ficou sem clima, numa situação que ele se colocou. No contexto, tá ruim pro Dudu. Tá pior, eu acho, que pro Gabigol no Flamengo do que pro Dudu no Palmeiras. Porque o Dudu ainda tem ali uma volta de cirurgia que pode fazer com que o futebol dele volte a ser o... Mas eu tô achando tudo muito esquisito, cara. Eu tô achando tudo muito esquisito essa história. E um risco pros 2 clubes, cara. Porque você pode perder um ídolo. Você vai perder um ídolo que vai se tornar um grande jogador do rival, podendo ter contratado ter recebido que não vai dar certo. Né? Assim, imagina pro lado do Flamengo se o Gabigol vai pro Palmeiras e arrebenta no Palmeiras e o Dudu não faz nada no Flamengo. E vice-versa. Eu tô achando esquisita essa conversa. Eu quero ver mais. Eu quero ver isso aí se desenrolar, porque é interessante o negócio. Tá aí pra você observar se o Cláudio conversou pelos cotovelos ou se o Cláudio simplesmente se posicionou em prol não apenas da mídia do nosso estado, como também do torcedor cruzeirense e até mesmo do próprio Cruzeiro. É sim sempre uma tentativa de diminuição, uma tentativa de retaliação, uma tentativa de virada de foco de mesa daquilo que o Cruzeiro quer fazer para mostrar a sua grandeza no cenário e principalmente quando tenta tirar um jogador midiático lá do certamezinho dos caras. Essa aqui é a realidade, meu compadre. Quando se trata de Cruzeiro, a revolta é de uma forma. Quando se trata de clubes do eixo, a revolta é outra totalmente diferente. Se é que existe revolta.